Primeiro relato. José de Almeida era um pescador experiente, conhecido entre os moradores de uma pequena vila amazônica por sua coragem e habilidade em enfrentar as adversidades dos rios. Naquela noite fatídica, como de costume, ele decidiu sair para pescar às margens do rio Guaporé. O silêncio era quase absoluto, com exceção do som ritmado dos remos cortando a água e o coachar distante dos sapos. A lua iluminava o céu, criando reflexos cheios prateados na superfície calma do rio. Depois de remar por algum tempo, José encontrou um ponto que julgou ideal para lançar sua rede. Assim que a jogou, sentiu uma resistência incomum. No início, pensei que tinha prendido a rede em um tronco submerso, algo comum na região. Mas, na medida em que tentava puxá-la, descobri que algo estava errado. A força do outro lado era descomunal, como se a rede tivesse sido agarrada por algo vivo e muito maior do que ele poderia imaginar. De repente, o barco começou a balançar violentamente. O movimento era tão intenso que parecia impossível ser causado apenas pela correnteza. José, apavorado, agarrou-se à lateral do barco enquanto tentava manter o equilíbrio. Foi nesse momento que ele viu algo que jamais esqueceria, uma figura emergindo parcialmente da água. Ele descreveu a visão como aterrorizante, uma criatura humanoide, com olhos detalhados que refletiam a luz da lua, pele escamosa e uma expressão que misturava raiva e determinação. A criatura parecia observá-lo fixamente, como se quisesse intimidá-lo. Em questão de segundos, ela mergulhou novamente, puxando a rede com tamanha força que quase virou o barco. José, já tomado pelo pânico, soltou um grito que ecoou pelo rio vazio. Completamente sozinho, ele decidiu abandonar o embarque. Mesmo sabendo dos perigos de pular em um rio cheio de predadores naturais, sua única opção parecia ser escapar daquela situação de qualquer maneira. Lutando contra a correnteza e o medo de ser seguido pela criatura, José conseguiu nadar até a margem. Ao chegar em terra firme, ele caiu exausto, com o coração disparado e o corpo tremendo. Olhou para o rio, mas não viu mais sinais da entidade. Desde então, José nunca mais se aventurou a pescar durante a noite. Ele acredita que o caboclo de água o encarou como uma invasão de território, um aviso claro para não retornar. Essa experiência deixou marcas profundas no pescador. Até hoje, ele conta a história com um misto de respeito e terror, garantindo que o que viu naquela noite não era fruto de sua imaginação. Muitos moradores locais, ao ouvirem seu relato, começaram a evitar a região do rio Guaporé, temendo encontrar a mesma criatura que quase custou a vida de José. Segundo relato. Em uma noite chuvosa, um grupo de ribeirinhos navegava pelo rio Purus, transportando mercadorias para uma vila vizinha. Eram 5 homens em uma pequena embarcação de madeira, acostumados a enfrentar os desafios dos rios amazônicos. A viagem transcorria normalmente, com o motor roncando baixo e as águas tranquilas refletindo as nuvens significativas no céu. Mas o que parecia ser mais uma travessia rotineira logo se tornaria uma noite de puro terror. Por volta da meia-noite, uma tempestade desabou sobre eles. Raios cortavam o céu, iluminando a floresta de forma assustadora, enquanto o vento forte fazia o barco balançar perigosamente. Em meio à chuva torrencial, um dos homens notou algo estranho nas águas próximas. No início, achei que era apenas um tronco à deriva, mas logo descobri que o tronco parecia se mover contra a correnteza, acompanhando a embarcação. Os demais ficaram apreensivos, mas ninguém teve coragem de comentar o que estava vendo. Foi então que, em um clarão de relâmpago, uma figura robusta emergiu das águas, surgindo na proa do barco. Era uma criatura imponente, com cerca de 2 metros de altura, cabelos longos e desgrenhados que grudavam em seu rosto por conta da chuva. Seus olhos brilhavam intensamente, como se emanassem uma luz própria, e sua expressão era de pura fúria. Um dos ribeirinhos, tomado pelo medo, descreveu a criatura como um homem das águas, metade humano e metade algo que ele não conseguiu identificar. A figura soltou um grito profundo, que parecia ecoar tanto no ar quanto na água ao redor. O som era tão perturbador que os homens ficavam paralisados, incapazes de reagir. Alguns afirmaram que o grito deles não era apenas um som, mas uma espécie de comunicação em um idioma desconhecido, algo que soava quase como uma advertência.
Em seguida, o caboclo de água fez um movimento brusco com as mãos, e uma onda inesperada quase virou o barco. No meio do caos, um dos homens singularmente ao sentir algo agarrar seu tornozelo. Ele descreveu a sensação de um toque gelado e firme, que o puxava em direção à água. Os outros, desesperados, pretenderam segurá-lo enquanto rezavam em voz alta, exigindo proteção divina. Após um esforço conjunto, conseguiremos livrá-lo dessa abertura, mas a sensação de terror persistiu. A criatura então deu um salto poderoso, desaparecendo nas águas escuras, mas deixando o barco balançando violentamente uma marca profunda no local onde estava, como se a madeira tivesse sido arranhada por garras. Os homens, embora aterrorizados, conseguiram chegar à vila com o barco e relataram o ocorrido. Até hoje, eles evitam navegar à noite e juram que o caboclo de água é uma entidade real, que surge para proteger os rios e afastar aqueles que ousam desafiá-lo. Muitos ribeirinhos da região, ao ouvirem o relato, passaram a carregar amuletos de proteção e evitam viagens durante tempestades, com medo de encontrar o misterioso guardião das águas novamente. Terceiro relato. Maria das Dores, uma idosa de 74 anos, vive há décadas às margens do rio Juruá, em uma modesta casa de palafitas cercada pela vasta floresta amazônica. Conhecida por suas histórias intrigantes e sua sabedoria sobre a natureza, Maria afirma ter testemunhado o caboclo de água mais de uma vez. Desde criança, sua avó alertava sobre essa entidade, que, segundo ela, era um guardião dos rios, temido pelos pescadores e respeitado pelos moradores da região. Porém, nada a preparou para os encontros assustadores que teriam ao longo da vida. O primeiro encontro de Maria aconteceu em uma noite de lua cheia, quando ela era jovem e costumava ajudar sua família na pesca. O rio estava calmo, refletindo o brilho prateado da lua, e tudo parecia tranquilo. Maria se demorou por alguns minutos para buscar mais anzóis na margem, quando avistou uma figura emergindo lentamente da água, a poucos metros de onde estavam os outros. A criatura era alta, com uma postura imponente e olhos que brilhavam intensamente na escuridão. O que mais chamou sua atenção foi o silêncio absoluto que tomou conta do lugar. Os filhos da floresta, tão presentes até então, desapareceram como se toda a natureza tivesse prendido a respiração diante daquela ocasião. Maria ficou paralisada, observando enquanto parecia estudar os pescadores. Em seguida, ele desapareceu em um mergulho rápido, deixando apenas ondulações na água. Apavorada, ela correu para alertar sua família, mas, quando voltou ao local com eles, não havia sinal de criatura. A partir daquele dia, Maria passou a evitar pescar durante a noite, sentindo que aquilo fora um aviso. Seu segundo encontro, no entanto, foi ainda mais aterrorizante. Já adulta, Maria estava lavando roupas no rio ao amanhecer, quando ouviu um barulho estranho, como se algo grande estivesse se movendo nas profundezas. Ao olhar para a água, viu uma cena que a deixou sem palavras. O caboclo de água estava arrastando um enorme jacaré para o fundo do rio, como se fosse um brinquedo. Maria descreveu a criatura como possuindo braços musculosos e escamas que refletiam a luz do sol, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ela correu de volta para casa e passou dias sem voltar ao rio, temendo que aquele fosse um sinal de que ela deveria manter distância das águas. Com o passar dos anos, outros moradores da vila começaram a relatar aparições semelhantes, especialmente em noites de lua cheia ou durante tempestades. Maria se tornou uma espécie de guardiã das histórias sobre o caboclo de água, alertando visitantes e novos moradores sobre o respeito que deveriam ter pelo rio e seus mistérios. Ele não é mau, ela costuma dizer, mas protege o que é dele. Se você invadir o território ou desrespeitar o rio, ele vai aparecer para te lembrar quem manda aqui. Hoje, Maria continua a viver em sua casa às margens do Juruá, cercada por lendas e memórias. Para ela, o caboclo de água não é apenas uma figura de medo, mas um símbolo de respeito pela natureza e por tudo o que ela representa. Suas histórias, contadas com detalhes vívidos e emoções, continuam a instigar a imaginação de quem quer que você ouve e a reforçar o mistério em torno dessa entidade emprestada. Muitos evitaram questioná-la, pois quem já esteve no coração da Amazônia sabe que algumas histórias podem ser mais reais do que ousamos acreditar. Quarto relato.
Antônio Ramos era conhecido como um barqueiro destemido, alguém que conhecia os rios amazônicos como a palma da mão. Durante anos, ele navegou pelo Rio Madeira, transportando turistas e moradores entre comunidades ribeirinhas. Antônio tinha um fascínio particular por contar histórias do folclore local, divertindo os passageiros com lendas de seres misteriosos que habitavam as águas. Apesar disso, ele nunca acreditou de verdade nas histórias que repetia, achando que eram apenas formas criativas de assustar os mais crédulos. Até aquele dia, o próprio Antônio teve um encontro que mudou completamente sua visão. Era final de tarde, e o sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de toneladas alaranjadas. Antônio estava sozinho no barco, retornando para casa após um dia de trabalho. O rio estava calmo, com a superfície tão lisa que parecia um espelho, refletindo as cores do entardecer. Ele aproveitou o silêncio e a tranquilidade da viagem, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ao fazer uma curva em um trecho mais estreito do rio, algo chamou sua atenção: uma figura imóvel, flutuando no meio das águas. De início, Antônio achou que fosse um tronco, algo comum nos rios da região, e continuava navegando. Mas, à medida que se aproxima, percebemos que havia algo diferente. Aquilo não era madeira, nem um animal conhecido. Curioso, ele diminuiu a velocidade do motor e se moveu cautelosamente. Quando estava a poucos metros, viu claramente que era uma criatura com forma humanoide, mas que não parecia humana. A pele era escura, brilhante e escondida por escamas, como a de um peixe. Os ombros eram largos, e os cabelos desgrenhados flutuavam na água. Mas o que mais o aterrorizou foram os olhos. Eles brilhavam intensamente, como duas lanternas, fixas em sua direção, emanando uma presença ameaçadora. Antônio ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. A criatura encontrada imóvel, apenas observando, até que, de repente, afundou de forma abrupta, criando um redemoinho ao redor. Foi nesse momento que o barco começou a balançar violentamente. Antônio tentou acelerar para sair dali, mas o motor do barco falhou. Ele alivia a corda do motor repetidamente, sentindo o desespero crescer a cada tentativa frustrada. Enquanto isso, ele ouvia sons estranhos vindo debaixo d'água, como batidas surdas que evitam cercar a embarcação. De repente, um impacto forte sacudiu o fundo do barco, como se algo estivesse empurrando. Antônio se segurou na borda, tentando manter o equilíbrio, enquanto o medo tomava conta de sua mente. Ele começou a rezar em voz alta, pedindo proteção, e finalmente o motor voltou a funcionar. Sem hesitar, acelerou com toda a força, deixando para trás o local do incidente. Antes de desaparecer completamente, ele olhou para trás e viu a cabeça da criatura emergir novamente, com aqueles olhos fixos nele, como se o estivesse avisando para não retornar. Antônio conseguiu chegar em segurança à margem, mas sua mente estava atormentada pelo que acabou de presenciar. Nos dias seguintes, contou sua história aos moradores locais, que ouviram atentamente e confirmaram que ele havia encontrado o caboclo de água, o guardião dos rios. Desde então, Antônio nunca mais passou por aquele trecho do rio à noite e desenvolveu uma nova postura em relação às lendas que antes contava apenas por diversão. Para ele, as histórias deixaram de ser folclore e passaram a ser um alerta. Hoje, ele sempre diz aos turistas e colegas de trabalho: respeitem o rio, porque ele tem seus segredos, e nem todos são amigáveis. Quinto relato. Marina e Eduardo, um casal de pesquisadores ambientais, participaram de uma expedição científica no Rio Trombetas, explorando uma das áreas mais remotas da Amazônia. Com o objetivo de catalogar espécies aquáticas e monitorar a qualidade da água, eles decidiram montar acampamento em um ponto isolado, longe de qualquer vila ou comunidade. Ambos eram experientes e estavam habituados aos desafios da floresta, mas o que vivenciaram naquela noite os fizeram questionar tudo o que acreditavam em saber. Era início de noite, e o céu estava limpo, com as estrelas brilhando intensamente acima da floresta. Enquanto Eduardo revisava as anotações do dia, Marina estava coletando itens próximos à margem do rio. O ambiente estava tranquilo, com os filhos típicos da Amazônia, o canto dos grilos, o coachar de sapos e o ocasional farfalhar das folhas. No entanto, por volta das 9 horas, o cenário mudou. Uma quietude incomum tomou conta do lugar,
como se toda a vida ao redor tivesse subitamente silenciado. Marina notou a mudança e chamou Eduardo, que também ficou intrigado com o silêncio arrependido. Foi então que um som estranho ecoou pelo rio, algo entre um rugido profundo e um estelo abafado, vindo das águas escuras. Assustados, pegaram suas lanternas e iluminaram a superfície do rio, procurando por algum animal. Foi Eduardo quem avistou primeiro uma figura imponente emergindo parcialmente da água. A criatura tinha um porte maciço, com ombros largos e uma cabeça que lembrava vagamente a de um ser humano, mas os traços eram distorcidos. Sua pele brilhava sob a luz da lanterna, como se estivesse coberta por escamas molhadas, e seus olhos tinham um brilho sobrenatural, refletindo a luz de maneira quase hipnotizante. O casal ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. A criatura os observava, imóvel, como se estivesse avaliando sua presença ali. Eduardo tentou pegar sua câmera para registrar a cena, mas no instante em que atraiu o equipamento, a criatura afundou rapidamente, desaparecendo na água sem deixar rastros. O casal pensou que o pior havia passado, mas os filhos estranhos continuaram. Agora, eles vinham de diferentes pontos do rio, como se algo estivesse se movendo em círculos ao redor do acampamento. Assustados, Marina e Eduardo decidiram se trancar na barraca, esperando que a criatura não os incomodasse mais. Mas, no meio da madrugada, um som alto e abrupto os despertou. Era como se algo tivesse sido arranhado violentamente o casco do pequeno barco que usavam para as pesquisas. Ao saírem da barraca com lanternas nas mãos, viram marcas profundas na madeira do barco, como se garras enormes foram feitas passadas por ali. Mais uma vez, sentimos-nos observados, mas não conseguimos identificar de onde vinha a sensação. A tensão chegou até o amanhecer, quando finalmente decidiu desmontar o acampamento e encerrar a expedição antes do planejado. Ao retornarem à vila mais próxima, contaram o ocorrido aos moradores locais, que ouviram atentamente. Um dos mais velhos confirmou o que o casal temia: vocês cruzaram o caminho do caboclo de água. Ele aparece para proteger o rio de quem ele considera intruso. É melhor nunca mais voltar para lá. Marina e Eduardo nunca retornaram à verdadeira área, e o encontro deixou marcas profundas em ambos. Eles passaram a ter uma nova abordagem em suas pesquisas, respeitando ainda mais o ambiente que estudaram. Para eles, o caboclo de água não era apenas uma lenda, mas uma entidade real, um guardião implacável que personifica o poder e os mistérios das águas amazônicas. Os relatos sobre o caboclo de água são, sem dúvida, assustadores e enigmáticos. Para muitos, ele é apenas uma lenda folclórica, para outros, é uma entidade real que habita os rios, protegendo seu território e punindo os invasores. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que essas histórias são reais, ou tudo não passa de imaginação e medo diante da força da natureza? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com os amigos e inscreva-se no canal para mais histórias de terror e mistério. Até a próxima, e se você tiver coragem de voltar.